A nossa aula de hoje é sobre a determinação da queda de tensão em condutores, em conformidade com a NBR 5410. Nessa aula, vou apresentar para vocês dois exemplos práticos, um calculando a queda de tensão em circuito terminal e o outro calculando a queda de tensão em um cabo que alimenta um quadro via gerador elétrico. Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre a queda de tensão em condutores e sua especificação em conformidade com a NBR 5410. Essa aula visa a apresentar para vocês o dimensionamento dos condutores em função da queda de tensão. Bom, queda de tensão estabelecida pela NBR 5410. Bom, a 5410 ela diz o seguinte: em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada ela não deve ser superior aos seguintes valores mostrados para vocês. Bom, essa queda de tensão ela não pode ser superior a 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador, média ou baixa tensão, no caso de transformador de propriedade, da unidade consumidora. A queda de tensão, letra B, a queda de tensão não pode ser superior a 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador de média, baixa, baixa tensão da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado naquele ponto. 5% não pode ser superior a 5%, calculados a partir do ponto de entrega. Nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição. E não pode ser superior também, gente, a 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio. Inclusive, esse item D é que eu vou estar utilizando e mostrando para vocês como que eu faço o cálculo da queda de tensão e verifico se essa queda de tensão está em conformidade com a NBR 5410. Então, vocês podem observar, nesses casos mencionados aqui, a queda de tensão. No item A, ela tem que ser menor do que 7%, não pode ser superior, na verdade, a 7%. No item A, no item B, C e D. No item A, como eu tinha comentado, ela não pode ser superior a 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador, numa rede de média e baixa tensão. No item E, classificando aqui, que nós vamos fazer um exemplo de cálculo de queda de tensão no item E, 7% calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso do gerador próprio. As edificações residenciais, os prédios, os condomínios, eles sempre têm geradores próprios. Então, eu vou fazer um exemplo onde eu calculo a corrente do gerador, calculo qual o cabo que eu vou estar utilizando e depois eu calculo a queda de tensão, verifico se essa queda de tensão está em conformidade com o estabelecido pela norma. Não pode ser superior a 7%. O item C aqui, só para a gente finalizar esse slide, o item 5, a tensão não pode ser superior a 5%, calculados a partir do ponto de entrega da energia, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária, ou seja, 380, 220. Bom, ainda continuando na queda de tensão, é importante frisar que as quedas de tensão maiores que as indicadas anteriormente são permitidas, gente, em equipamentos com corrente de partida elevada, motores elétricos. Porém, durante o período de partida, desde que dentro dos limites permitidos em suas normas
respectivas. Então, as quedas de tensões, né, as quedas de tensão maiores que as indicadas, elas são permitidas no caso da corrente de partida do motor. Bom, um outro item que eu coloquei em vermelho que é muito importante. Em nenhum caso, a queda de tensão nos circuitos terminais podem ser superior a 4%. O que são os circuitos terminais? Exemplo, circuito de tomada de uso geral, circuito de tomada de uso específico, circuito de iluminação. Circuitos terminais são aqueles circuitos em que a carga está conectada diretamente. Naquela aula de projeto que nós fizemos, elétrico residencial, aula 1, 2 e 3, vale quando nós dimensionamos os cabos, né, os condutores, a verificação se a queda de tensão é superior a 4%. Naquele projeto, naquela aula, na verdade, uma planta muito pequena, né, eu não tive a preocupação com a queda de tensão, até porque a queda de tensão ela foi estabelecida dentro dos limites colocados pela norma nos circuitos terminais de distribuição, né, no circuito terminal, que é 4%. Nós podemos utilizar esse 4% também para os circuitos de distribuição. Vamos colocar, olha, 4% de circuito de distribuição. Bom, para o cálculo da queda de tensão, outro fator importante que vocês têm que observar é que para o cálculo da queda de tensão no circuito, ele deve ser utilizado a corrente de projeto e não a corrente do circuito, a corrente do projeto. A corrente do projeto inclui o carregamento, né, do circuito nos condutores, aí eu tenho um fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento, né? Então, para calcularmos a queda de tensão nos condutores, nós devemos utilizar a corrente de projeto. Bom, a queda ainda, falando um pouco na queda de tensão estabelecida pela NBR 5410, eu tenho uma tabela aqui de referência, que nós vamos utilizar essa tabela, porque no exemplo eu vou andar falando algumas referências, e para que vocês fiquem antenados, eu coloquei uma tabela, um pedaço de uma tabela adaptado da NBR 5410. Do lado aqui na coluna, onde eu estou passando o mouse aqui para vocês, eu tenho o esquema, né, dos eletrodutos e eletrocalhas. Por exemplo, aqui eu tenho um esquema de um eletroduto, né, que está embutido na parede. Aqui eu tenho a descrição. Ó. O que representa esse esquema? São condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. No próprio exemplo está aqui. Aí a gente dá como referência, né, a referência B1. O que é a referência B1? São eletrodutos embutidos na alvenaria de seção circular. Então, B1, seção circular. Aqui eu tenho um outro eletroduto embutido também. Aqui eu tenho a descrição. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido na alvenaria. O que é o cabo multipolar? Aquele cabo, né, onde dentro daquela capa preta do cabo você tem 3 condutores, 4 condutores. Então, a gente chama de cabo multipolar dentro de um eletroduto embutido na alvenaria, porém cabo multipolar. Aí a gente utiliza como referência B2. Voltando no B1, eu vou fazer um exemplo para vocês, para a gente calcular a queda de tensão, né, num projeto elétrico, num projetinho simples. Eu vou mostrar para vocês e vou utilizar a referência B1. O outro caso aqui é a referência C. Referência C, vocês podem olhar aqui no esquema, são cabos unipolares, olha, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre a parede. Então, isso aqui é sobre a parede, olha, sobre a parede, ou o espaçado desta, menos de 0,3 vezes o diâmetro. Então, você tem lá os condutores aqui na parede, né? Ao invés de eu fazer uma montagem embutida, eu vou fazer externa, aí eu chamo isso aqui e dou a referência C.
E aqui embaixo eu tenho cabos, aqui é uma eletrocalha, né? Então eu tenho cabos unipolares ou cabos multipolar em bandeja, né? Em bandeja não perfurada. Então eu tenho a bandeja aqui não perfurada, né? Perfilato ou prateleira. Eu vou usar esse exemplo aqui para conduzir nessa bandeja, para conduzir os cabos do gerador, né? Que eu vou fazer um exemplo para vocês. Aí eu dou a referência C. Cada referência dessa tem uma capacidade de condução em função dos números de condutores carregados. E na referência E e F são para multipolares e unipolares, eu tenho cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada horizontal. Aqui não é perfurada, é aqui perfurada. Na NBR 5410, nos anexos dela, você tem todos os esquemas de eletrodutos, né? É a forma com que eles são dispostos, bem detalhado. Aqui é um exemplo que a gente vai utilizar como determinar a queda de tensão. Eu gostaria de salientar para vocês que a NBR 5410 ela é um instrumento de trabalho. Então, o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, ou até mesmo o eletricista, sugiro que ele sempre tenha em mãos a NBR 5410 para fazer projeto, para conferir as conformidades com a NBR 5410. Bom, a tabela do próximo slide, ela vai representar a queda de tensão para produtos isolados em PVC, né? A 70 graus e temperatura ambiente 30 graus, instalados conforme método de referência B1, que é esse método aqui de cima, são os eletrodutos embutidos, correto? Bom, essa tabela é uma tabela de referência B1, né? A tabela de referência B1, eu consegui essa tabela na Prisma, né? A Prisma é um fabricante de cabos. Então, essa tabela ela tem a seção nominal dos condutores, está aqui a seção nominal dos condutores, tem aqui eletroduto e eletrocalha, material magnético, cabo superastic superior a super e a FUMEX 750 volts. Aí eu tenho uma coluna aqui dividida em circuito monofásico e trifásico. Aqui, fator de potência 0,8, fator de potência 0,95. E aqui eu tenho os valores. Esses valores aqui, gente, esses são valores, nos projetos eu vou mostrar para vocês. Esses valores, eles são dados em volt dividido por ampere vezes quilômetro, né? Então, é volt dividido por ampere vezes quilômetro. Do outro lado aqui da tabela, eu tenho eletroduto e eletrocalha, material não magnético, PVC, né? Aqueles tubos de corrugado. Aí é cabo superastic, né? Superastic super e a FUMEX 750. Aqui eu tenho circuito monofásico, circuito trifásico. Aqui é para monofásico e trifásico. Então, aqui dentro dessa tabela, eu tenho os valores que são dados em volt por ampere vezes quilômetro. Bom, queda de tensão em circuitos terminais. Então, aqui eu tenho um diagramazinho que representa a entrega do circuito. Tá? Então, aqui um projeto, um projeto de uma edificação, por exemplo, onde eu tenho aqui o ponto de entrega da energia, tenho o ramal de entrada, né, lá no meu prédio residencial, tem aqui o transformador, tem a origem da medição, né? Tem a origem da medição aqui, e o quadro de distribuição. Aí vem circuito de distribuição principal, quadro de distribuição, circuitos de distribuição divisórios, quadro terminal, né? E o quadro terminal a gente tem os circuitos terminais, onde eu vou estar fazendo um exemplo para vocês de cálculo da queda de tensão, 4%, né? Que é o valor máximo permitido. Eu posso usar também essa regrinha de 4% para os circuitos divisórios, tá? Então, aqui é o alvo que nós vamos fazer um exemplo, né, para vocês. Essa figura, eu extraí essa figura do livro do Ademar Cotrim, de 2009.
Bom, aqui, para reforçar, em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais ela pode ser superior a 4%. Então eu vou usar essa regra para fazer o cálculo da queda de tensão nos circuitos de distribuição, não, nos circuitos, na verdade, terminais. Posso usar também para o circuito de divisão principal também, nada impede. Bom, cálculo da tensão em circuitos terminais. O exemplo que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Eu tenho um circuito 1 de 1000 VA de carga e comprimento de cabo 50 metros. O circuito 2, 1.600 VA de carga e comprimento 65 metros. A queda de tensão nos terminais, eu quero determinar a queda de tensão nos terminais, e a temperatura é a 30 graus. Eletroduto de material não magnético, tá? Que eu vou usar. Bom, o que eu quero colocar para vocês em relação ao circuito 1? O circuito 1 vocês vão ver que é de iluminação, o circuito 2, tomada. Aqui, eu tenho um pequeno pedaço da minha instalação, onde eu tenho o quadro, né, que vem do quadro medidor, onde estou passando o mouse, aqui um fio de 10 milímetros. Então, esse circuito que alimenta esse setor aqui, esse circuito que alimenta essa residência fictícia aqui, ele é monofásico, olha, neutro, fase e terra chegando aqui. Aí eu tenho, no exemplo que nós vamos utilizar, 1000 VA, que é o circuito 1, tá aqui, circuito 1 é o quê? Circuito de iluminação. Vou ter uma carga fictícia. E o circuito 2, olha, tem essa tomada média aqui, tem essa outra tomada baixa. O circuito 1 utiliza 1,5, que é para iluminação, e 2,5 para tomada. Vocês podem observar que eu tracejei aqui em vermelho um fato muito importante, que é o agrupamento de circuitos. Circuito 1 e o circuito 2, qual é o agrupamento máximo que eu vou considerar? 2 no trecho, vou pegar o trecho máximo, né? Então aqui tem o circuito 1 e o circuito 2. Eu considero um agrupamento de quanto? 2, tanto para o circuito 1 e 2, tanto para o circuito 2. 1.600 é um exemplo que eu vou usar para essas duas tomadas aqui. Um exemplo fictício, tá? E aqui, esse pontinho aqui, bolinha aqui com A, nós vimos já lá naquela aula de simbologia, né? Esse A, ele representa um interruptor simples. Esse interruptor simples aciona esse ponto que eu considerei um ponto fictício de 1000 VA. Para fazer o cálculo, eu preciso encontrar a corrente de projeto, né? Porque a queda de tensão ela é feita em função da corrente de projeto. Então, eu vou pegar aqui duas tabelas que vai me auxiliar bastante. Que é a primeira tabela que eu estou passando o mouse, é número de circuitos no trecho mais ocupado. Então, nesse nosso exemplo, qual é o trecho mais ocupado? 2 circuitos. Então, o agrupamento é 2. Qual é o fator de correção de agrupamento? 0,8. Como a temperatura é 30 graus, qual o fator de correção de temperatura? 30 graus, fator de correção igual a unidade, igual a 1. Bom, e a determinação da corrente de projeto? A corrente de circuito é só dividir a potência ativa, né, pela tensão do circuito, o fator de potência. Qual é a corrente de projeto? É a corrente de circuito dividido pelos fatores de correção. Correção de temperatura e correção de circuito. Aí vamos fazer o cálculo. Circuito 1. Tá? Qual é o circuito 1? Circuito 1 é de iluminação, que eu dei o exemplo, 1000 VA de carga. Eu vou estar trabalhando aqui, gente, com tensão de 220 monofásica, tá? Para os nossos exemplos, para os exemplos. Então, o circuito 1 vai ser 1000 VA dividido por 220, 4,54 amperes. Eu vou dividir e encontrar a corrente de projeto do circuito 1. Então, é 4,54 dividido pelo fator de correção de temperatura, que é 1, fator de correção do agrupamento, que é no máximo 2, 0,8. Fazendo essa divisão, esse circuito de iluminação, que é o circuito 1, me dá uma corrente de 5,7 amperes. Vou fazer a mesma conta para o circuito 2. 1.600 dividido por 220, que é a tensão, então a potência dividido pela tensão, eu tenho 7,27 amperes, que é a minha corrente. Tá? Essa é a minha corrente do circuito 2. E a corrente de projeto vai ser o 7,27 dividido por 0,8, que é o fator de correção de agrupamento. Eu vou usar essas correntes que estão em vermelho
para determinar a queda de tensão com as distâncias de 50 metros para o circuito 1 e 65 metros para o circuito 2. Uma distância bem razoável, né, gente? Eu botei aí valores bem elevados. Bom, então aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na tabela, como vocês estão vendo aqui, botei aqui o circuito 1, corrente de projeto 5.7, circuito 2, corrente de projeto 9.1. Eu vou utilizar a tabela para encontrar, né, as especificações para o fio de 1,5 e de 2,5. Todos os circuitos são monofásicos. Eu vou usar tomada de uso geral. Lembra que nós usamos no projeto elétrico residencial, nas videoaulas, eu usei 0,8. Então está aqui, 0,8, as tomadas de fio 2,5. Para a iluminação, a gente usava o fator de potência igual a 1. Como aqui eu não tenho na minha tabela, é só 0,95, eu vou usar 0,95 para o fio de 1,5. Então, qual é o valor encontrado para o circuito 1? Né? 27,6, o quê? Volt, ampere, quilômetro. Então, vou encontrar aqui o valor 27,6 volt, ampere por quilômetro para o circuito 1. Para o circuito 2, 14,3 volt dividido por ampere vezes quilômetro. Então, com essas informações da tabela, eu vou determinar qual a queda de tensão para as distâncias colocadas anteriormente. Então, qual é, eu chamei de ΔV1, qual é a queda de tensão para o circuito 1? Vai ser a minha corrente de projeto, 5,7, vezes esse parâmetro que eu encontrei aqui, que é volt ampere por quilômetro na tabela, 27,6, vezes qual é a distância do circuito em metros? 50. Só que aqui é quilômetro, eu vou dividir 50 por 1000. Então, a queda de tensão é igual a 7,87 volts. Bom, aqui eu vou encontrar essa queda de tensão em porcentagem. Então, vai ser 7,87 dividido pela tensão do circuito, que é 220, que eu tinha colocado anteriormente, vezes 100. Isso me dá 3,57%. Lembra que para os circuitos terminais não pode ser superior a 4%. Está aqui, olha. Eu posso usar o circuito 1 aí com esses 50 metros, né, de condutores, que ainda está dentro do recomendado. Para o circuito delta 2, circuito 2, eu tenho, aqui botei 1, mas aqui é o circuito 2, tá? Então, qual a corrente de projeto do circuito 2? 9,1 amperes, vezes 14,3, veja que aqui é menor do que o do circuito 1, porque a bitola do fio é maior. À medida que a bitola cresce, vocês podem olhar na tabela, cresceu a bitola, a queda de tensão vai diminuir. Cresce a bitola, a queda de tensão tende a cair. Quanto maior a bitola do condutor, menor vai ser a queda de tensão, menor vai ser esse volt ampere vezes quilômetro aqui. Então, para o 2,5 é 14,3 vezes a corrente de projeto, 9,1, vezes 65, que é a distância, dividido por 1000, né? Porque a distância foi dada em metros. Isso me dá uma tensão, gente, de 8,46 volts. Isso representa 8,46 dividido por 220, vezes 100, me dá a porcentagem de 3,84. A norma estabelece que deve ser menor, né, ou não pode ser maior do que 4%. Então, beleza, dos dois casos atendeu. Se não tivesse atendido, a bitola da fiação deveria aumentar, gente. Por quê? Suponhamos que no circuito de 1,5, a distância de 50 metros, que é uma distância longa, né? É um circuito muito longo, por isso que a gente divide a instalação elétrica lá naqueles projetos em vários circuitos, e por isso que a localização do quadro é muito importante para que a distância não seja elevada demais. Mas 50 metros é uma distância muito grande e uma distância razoável, na verdade, para um projeto elétrico residencial. Bom, agora eu vou fazer um processo um processo inverso. Eu vou fazer o cálculo da distância máxima em conformidade com a MBR.
Então, continua os mesmos valores calculados, que a corrente de projeto do circuito 1, 5.7, corrente de projeto do circuito 2, 9.1. Circuito de iluminação e aqui circuito de tomada. Os valores da tabela são os mesmos. O que eu quero com esse problema aqui? Eu quero admitir que eu vou trabalhar com os 4% de queda de tensão. E vou determinar com os 4% de queda de tensão qual a distância máxima do condutor. Então, eu vou trabalhar com fio de 1,5 dá 27,6 volt por ampere vezes quilômetro. E para o 2,5, 14,3. Para uma queda de tensão de 4% no circuito 1, delta V1, vai ser igual a 4 vezes 220 dividido por 100, me dá uma tensão de 8,8 volts. Então, eu vou trabalhar com a queda máxima admitida é 8,8. Aí eu vou encontrar qual a distância máxima. Não é? Aí, qual é essa distância máxima? Vai ser a queda de tensão, delta V1, dividido os dados da tabela aqui, da queda de tensão de cada condutor, que é delta V1 dividido por volt por ampere por quilômetro, vezes a corrente de projeto I aqui. Então, como eu quero admitir uma queda máxima de 8,8, que representa os 4%, vai ser 8,8 dividido por 27,6 vezes 5,7. Está aqui, gente, olha. 27,6 para o circuito 1. Isso vai me dar uma tensão, um comprimento de 0,05594 quilômetros. Para passar em metro, a gente multiplica por 1000. Então, a distância máxima para a queda de tensão admitida pela norma, no circuito 1, a distância passa a ser 55,94 metros. No nosso problema, eu coloquei a distância de 50. Eu posso estender aquele circuito até 5,94 metros a mais. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, aqui eu encontrei a distância máxima, né? Para o mesmo caso anteriormente, para a corrente de 5,7 amperes. Consultando e fazendo o cálculo, eu posso estender aquela distância que eu tinha colocado antes de 50 para 55, que é o máximo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o circuito 2. A queda de tensão delta V2 é 4% de 220 dividido por 100, convertendo aqui de porcentagem. Dá a mesma tensão, 8,8. Aí a minha distância máxima vai ser delta V2 dividido por volt ampere por quilômetro vezes a corrente. O volt ampere por quilômetro eu vou buscar na tabela, que é 14,3. Então, é 8,8 dividido por 14,3 vezes 9,1, que é a corrente, né, a corrente do projeto. Tá? Aqui saiu um 14, gente, ponto 3, tá? Não tem esse 6, não. Aqui é 14, é 8,8 dividido por 14,3 vezes a corrente. Corrente é 9,1. 14,3 vezes 9,1. Vocês vão encontrar aqui de 0,06762 km, porque o parâmetro aqui é dado em quilômetro, né? Olha, volt, ampere por quilômetro. Eu multipliquei por 1000, votei em metros. Então, qual é a distância máxima, conforme a NBR 5410, para a queda de tensão, para o meu circuito trabalhar com máxima queda de tensão? 67,62. Né? Então, poderíamos estar estendendo a tensão 2,62 metros. Né? Eu estava trabalhando com 65, eu posso chegar até 67,62 né, metros. Então, isso permite mostrar para vocês que a queda de tensão máxima é 4%. Então, na hora de fazer a distribuição, nós fizemos lá naquela aula 1, 2, 3 e 4, projeto elétrico residencial. Fizemos e lá né, eu não fiz a verificação se está em conformidade, porque eu fiz o projeto todo né, com vistas a dar uma queda de tensão muito menor do que os 4%. Então, não tenham preocupação. Mas, façam a checagem, mas vocês podem observar que um circuito 1 com 55 metros, né, é um circuito bem extenso. Bom, agora vamos calcular a queda de tensão
no condutor de um circuito gerador. Então, eu coloquei aqui uns dados de um gerador. É um gerador trifásico, 380 volts, possui potência de 113 kVA, capacidade de 113 kVA, fator de potência 0,8. Estou considerando um rendimento de 0,85, tá, gente? O rendimento dele em plena carga. Então, o gerador ele tem rendimento que varia com a carga, 50%, 75%, 100%. Eu vou considerar que o gerador está trabalhando em plena carga, no 0,85 é o meu rendimento. Eu quero determinar a queda de tensão no cabo do gerador para uma distância, né, do gerador até o quadro, onde eu vou alimentar as cargas, elevadores, iluminação de emergência, iluminação de garagem. Eu vou considerar que o terminal do gerador até o quadro está a uma distância de 95 metros. Então, primeiro passo. Bom, eu tenho meu gerador, 380, trifásico, né? 113 kVA. Vou calcular a corrente desse gerador. Corrente do gerador, gente, vai ser a potência aparente S do meu gerador, dividido pela tensão, vocês estão vendo aqui, o rendimento do gerador em plena carga, fator de potência do gerador, vezes raiz de 3. Como o circuito é trifásico, eu uso raiz de 3 aqui. Então, vai ser 113 kVA dividido por 380, tensão trifásica aqui, vezes 0,85, que é o rendimento do meu gerador em plena carga, 0,8, que é o fator de potência. E raiz de 3, sistema trifásico, raiz de 3. Sistema monofásico, raiz de 1. Qual o valor dessa corrente? Encontrei 252,48 amperes. Bom, qual é, então, para essa corrente, qual é a bitola do condutor? Eu vou trabalhar, gente, com eletrodutos que estejam no esquema C, que é uma eletrocalha, né? Uma eletrocalha não perfurada, que é o C, a referência C. Né? Se vocês voltarem à aula lá, vocês vão ver o slide onde eu coloquei as referências, B1, B2, C, E e F. Eu vou usar a referência C. Qual o valor da corrente? O valor da corrente 258,40 aí, 252,48. Então, eu vou usar a referência C. Bom, aqui, gente, tem na referência C condutores carregados 2 e aqui condutores carregados 3. Bom, veja bem, o meu gerador tem quatro condutores, fase, fase, fase e neutro. Quantos condutores carregados que eu vou considerar? 3 condutores carregados. Qual é a corrente? 259. Qual é a bitola? 120 milímetros quadrados. Então, vou usar um cabo 120 milímetros quadrados que tem uma capacidade em plena carga do meu gerador de 259 amperes. Tá? Então, essa tabela também, gente, é uma tabela que pode ser extraída, né, e foi extraída e adaptada da NBR 5410. Pois bem, então, o gerador vai ter uma corrente máxima em plena carga de 252,48 amperes. Né? Olhando na tabela, consultando, eu vou levar o cabo do terminal do gerador até o meu quadro das cargas, eu vou utilizar uma bandeja não perfurada, que é a classe C aqui, com 3 condutores carregados, e isso me dá uma bitola de 120 milímetros. Bom, continuando, eu vou deixar o cálculo aqui para vocês, o cálculo da corrente, né? Agora, eu vou considerar o seguinte, eu tenho o meu gerador, a extensão do cabo 95 metros, ou seja, do terminal do gerador até o quadro, estou colocando uma situação hipotética aqui, de 95 metros, estou usando o cabo de 120 milímetros quadrados. Aqui, gente, eu vou usar eletroduto e eletrocalha, vou pegar os dados de eletroduto e eletrocalha. Qual é a bitola, a seção? 120 milímetros. Qual é o parâmetro? 0,36, o quê? Volt ampere por quilômetro. Veja que a queda de tensão, quanto maior a bitola do condutor, menor a queda de tensão. Então, às vezes você tem um circuito que você tem que aumentar a bitola para a queda de tensão
está dentro dos, encontrar nos limites estabelecidos pela NBR 5410. Então, no nosso exemplo, calculei a corrente, identifiquei o condutor de 120 milímetros, está aqui 120, e vou buscar o parâmetro, né? Eletroduto e eletrocalha. Né? Aí o parâmetro é 0,36. Por que eu peguei esse fator de potência 0,8? O fator de potência do gerador é 0,8. Ah, mas e se tivesse fator de potência 0,85? Bom, aí é maior do que 0,8, a gente pegaria fator de potência 0,95. Né? Olhando aqui, os valores são iguais nesse caso aqui. Ó. Aqui no de baixo, 0,31, 0,3, um pouco 0,01 de diferença. Então, nessa condição, eu tenho meu gerador aqui representando uma extensão de cabo de 95 metros, né, que é o exemplo do problema. Então, já encontrei 0,36. E agora, vou calcular essa queda de tensão. ΔV, qual a corrente de projeto? 252,48 vezes volt-ampere por quilômetro. Quanto que é? Encontrado na tabela 0,36 vezes 0,36. Vezes a distância, 95 dividido por 1.000. Isso vai me dar uma tensão de 8,63 volts. Aí eu vou dividir 8,63 por 380, que é a tensão. 8,63 por 380 vezes 100 me dá 2,27%. Para o gerador, vocês lembram que a queda de tensão não pode ser superior a 7%. Aí, nesse caso aqui, atendeu perfeitamente ao estabelecido pela norma. Então, veja, a tensão é 7% calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio. Na minha na edificação residencial que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, 95 metros. Isso tá, gente, distâncias fictícias aí. Pode ser que essa distância seja muito menor do que 95 metros. É um exercício para vocês entenderem como a gente calcula a queda de tensão de uma forma bem rápida e utilizando as tabelas fornecidas pelos fabricantes de condutores e pelas tabelas estabelecidas pela NBR 5410. Então, no meu exemplo, condutor de 120 milímetros quadrado, né? E queda de tensão deu 8,63, que representa 2,27% de queda, sendo que o estabelecido é 7%, então eu tenho uma folga aqui de quase que 5%, 4,83% aí, por cento de folga. Bom, atendeu ao recomendado pela norma NBR 5410. Bom, agora eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para o circuito terminal. Agora eu vou identificar qual seria a tensão, qual seria a extensão máxima do cabo dos terminais de saída. Então, continua com a mesma corrente, né? Relembrando, é a potência aparente dividido pela tensão, rendimento da máquina, fator de potência vezes raiz de 3, 252,48. Agora eu tenho o meu gerador, tenho os terminais dele e a extensão. Qual é a extensão do cabo? Eu não sei, eu quero encontrar a extensão L. Qual é o cabo? Cabo de 120 milímetros. O objetivo é identificar qual é essa distância. Continua da mesma forma. Então, está aqui a tabela volt-ampere por quilômetro, 120 milímetros quadrado, 0,36. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a queda de tensão máxima. Qual a queda máxima de tensão pela norma? 7% para o gerador, do terminal do gerador. 7% de 380. Né? 7 vezes 380 dividido por 100, porque o 7% é em porcentagem. Então, dá uma tensão de 26,6 volts. Essa é a queda de tensão máxima admitida. Então, eu vou usar essa queda máxima para achar a minha distância. Como é que eu acho a distância máxima? A queda de tensão ΔV dividido pelo parâmetro volt-ampere por quilômetro extraído aqui da tabela, que é o 0,36, vezes a corrente de projeto, que é 252,48. Então, o L vai ser 26,6 dividido por 0,36 vezes 252,48. Isso me daria 0,296 quilômetros, ou seja, 200
293 metros. Então, essa seria a distância máxima, a extensão máxima desse cabo. Né? Olha, gente, é uma distância boa, né? Uma distância razoável, mas é o cabo com uma espessura de 120 milímetros e ele tem uma queda de tensão baixa, ou seja, 0,36 volts por ampere por quilômetro. Né? Então, a distância máxima do circuito aqui seria em torno de 293 metros. Pois bem, aí vocês podem agora ter a ideia como que a gente dimensiona, em conformidade com a NBR 5410, né, a queda de tensão para circuitos terminais, para circuitos de gerador e para os outros casos que a gente possa encontrar. Em caso do circuito de distribuição, podemos utilizar 4% de queda de tensão. Para circuito de gerador, 7%. Circuito terminal, 4%. Né? Para fazer a construção dessa videoaula, eu utilizei a norma ABNT, né? a versão revisada de 2008, né? É a 2004, revisão 2008. O livro do Cotrim, de instalações elétricas de 2009, e também o livro do Mamed Filho, né? de instalações elétricas, da editora LTC de 2007. Pois bem, a gente finaliza mais uma aula onde eu mostrei para vocês, através de exemplos fictícios, como se calcula a queda de tensão em condutores e quais são os limites estabelecidos pela NBR.